Amém, meus irmãos, a graça e a paz, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Passando aqui com mais uma palavra do Evangelho, amém? Queria trazer um assunto que tem sido muito discutido hoje em dia. Pessoas saindo de alguns ministérios, olhando a vida dos irmãos, olhando a vida dos líderes, olhando a vida do pastor, e decide ali, às vezes, sair daquele ministério, ou por causa do pastor da outra igreja, por causa dos líderes da outra igreja, trocar e ir para esta outra igreja. Mas a palavra que o Evangelho nos mostra é o seguinte: Mateus capítulo 7, versículo 15, diz o seguinte: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Amém? O que acontece? Algumas vezes a gente vê o pastor falar: o pastor, ele tá andando assim, o pastor tá meio assado, o pastor tá desse jeito. Mas seu pastor prega o evangelho, a palavra da salvação. O que vai te salvar? É a vida do seu pastor ou a palavra que está sendo pregada? Aquela a qual você vai tomar posse e viver de acordo com aquela palavra pregada. Às vezes o pastor ele anda um pouco atarefado, muito trabalho, a situação financeira está um pouco complicada. Na família, às vezes, os filhos estão dando algum problema, casamento. Então o pastor realmente, às vezes, está um pouco disperso, um pouco fora do contexto pastoral, digamos dessa forma. Mas chega na igreja e prega a palavra, o evangelho. E os membros vêm com muito mimimi por causa disso, por causa daquilo, acaba saindo da igreja e indo para uma outra igreja, onde chega lá, tem um pastor muito bem barbeado, de terno e gravata, mas um pastor que às vezes pode estar na fornicação, pode estar no adultério, pode pregar um evangelho que te afasta de Jesus. Até o caso dele estar no pecado não é o pior, porque aí a igreja tem que afastá-lo do pecado, das funções, e ele tem que ser tratado como todo filho de Deus. Pode pecar, pode desviar, e ele tem que ser tratado. Voltar a ouvir a palavra, voltar para o banco. Mas a palavra pregada, essa palavra que nós temos que tomar cuidado, porque os falsos profetas vêm como lobo e distorcem o evangelho que nos afasta de Jesus. O meu pastor, por exemplo, é um homem cheio de problema, é um homem que tem muitas coisas a se discutir, mas sobe no púlpito e prega a verdade, prega a palavra da salvação. Assim como todos os pastores da minha igreja são dessa forma, e também eu sou assim. Meu pastor tem os problemas deles e coisas a ser discutida. Às vezes parece que quando eu me aproximo dele, ele pensa dessa forma: e lá vem ele, porque eu estou sempre ali mostrando alguma coisa que tem que ser consertado, alguma coisa que precisa ser mudado, ou elogiar algo que está dando certo. Mas é um homem que eu amo muito em Cristo Jesus, é um homem que prega verdadeiramente o evangelho. Assim como eu tenho os meus problemas, os meus erros, e algumas pessoas percebem esses problemas, mas sabe que no fundo eu prego o evangelho, eu prego uma palavra, e todos nós, homens e mulheres, temos nossos erros e problemas e precisamos de Jesus. Às vezes olhamos a igreja, aquela igreja tem a parede preta, eu não vou frequentar ali. Eu mesmo não frequento igrejas de parede preta. Eu não gosto de ambiente escuro, não gosto de paredes, lugares muito escuros, luzes piscando eu não gosto. Tanto é que meu quarto eu durmo com a cortina meia que aberta para entrar a luz de fora, para não ficar totalmente escuro. Mas não é isso que vai salvar ou nos afastar de Jesus. O que nos aproxima de Jesus, o que nos afasta de Jesus é a palavra. Você usando o evangelho da forma que Jesus nos ensinou, isso nos coloca na presença do Senhor. Você usando a palavra de forma incorreta, isso nos tira da presença de Jesus. Muitas vezes você está querendo sair da igreja por algum problema, mas às vezes Deus quer te usar dentro da sua igreja para mudar esse problema. O que é o meu caso, às vezes Deus está querendo me usar para ajudar a consertar os erros da igreja, mas às vezes Deus está usando a igreja para consertar os meus erros. Então,
pense bem antes de sair da sua igreja, veja se lá é pregado o verdadeiro evangelho ou um falso evangelho. Se for o verdadeiro evangelho, independente das dificuldades, dos erros da sua igreja, fique lá, não saia de lá, tá bom? Pense primeiro na palavra que está sendo pregada e fique com o evangelho de Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz.